Olá, eu sou o jornalista Albano Gado. Nós estamos aqui nos estúdios SZ Working, na Andradas 860. E por falar nisso, quer fazer teu podcast, quer tornar teu sonho realidade, vem para SZ Working. Tem nossos estúdios, você pode realizar o seu sonho. Estamos hoje aqui com a deputada Maria do Rosário e vamos conversar com ela referente aos assuntos da atualidade, envolvendo política e tudo que a gente possa debater e conversar, né, deputada? Muito boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, Albano. Fico super feliz de estar aqui e para bater um papo com vocês que estão nos assistindo. Deputada, o assunto, acho que hoje em dia que está mais em pauta, em todas as redes sociais, nas rodas de amigos, é a questão do aumento dos feminicídios aqui no Estado. Aonde exatamente o Estado está falhando para que esse aumento tenha sido tão rigoroso aqui para nós? Olha, Albano, antes de tudo, a gente tem que admitir que nós estamos diante de uma emergência. Quando o Estado apresenta os números da segurança pública mostrando que o crime tem caído, a gente comemora, obviamente. Ninguém quer a ação criminosa. Mas quando mostra a parte do feminicídio, todos os anos mostra o crescimento do feminicídio. O feminicídio, gente, não é um crime que acontece de um momento para o outro. Em geral, ele é o crescimento de uma violência doméstica, interpessoal, de relacionamentos abusivos, que acaba destruindo a vida da pessoa através da violência física, psicológica, sexual, patrimonial, de acordo com o que está na Lei Maria da Penha. E quando isso vai acontecendo, vai num crescendo tão grande que vira um caminho sem volta, se não for interrompido. E aí que acontece o feminicídio. Em cada 4 tentativas, o índice é altíssimo. Uma mulher é morta. Ou seja, 3 sobrevivem ao feminicídio. E aí, quando as pessoas me perguntam o que a gente está falhando, eu diria que em 2 linhas. Primeiro, que nós estamos diante de uma cultura hoje, pelas redes sociais, além da cultura mais tradicional do machismo, as redes sociais vieram com a ideia de red pill, a ideia de grupos onde valoriza-se mais o homem que age de uma forma opressora e até violenta contra a mulher. Isso passou, portanto, a ser uma forma de cultura mais valorizada do que em momentos anteriores. E quando isso acontece, as políticas públicas são mais importantes, mas foi aí que elas diminuíram, no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde a gente tem 24 delegacias da mulher, fechadas no final de semana, fechadas à noite, 24, só uma que fica aberta, em 497 municípios. Então dá para ver qual é a política pública que tem. No trabalho que a gente fez, Albano, de visita e conhecimento sobre a realidade do Rio Grande do Sul, em todo o estado, nós identificamos mulheres que foram mortas e elas para sobreviver, elas teriam que caminhar ou conseguir uma condução, uma carona, fugindo de alguém que eles estavam perseguindo para matar, fugindo às vezes com um filho pelas mãos, grávidas, idosas muitas vezes, jogando por uma janela, elas teriam que ultrapassar mais de 100 quilômetros até chegar à primeira delegacia da mulher. Então, não tem política pública estruturada. Tem municípios que têm alguma rede, mas em termos de Estado, mesmo a Patrulha Maria da Penha, que é um organismo muito importante da Brigada Militar, não tem sido valorizada pelo governo estadual. Tem poucas pessoas da Brigada Militar destacadas para a missão. Muitas vezes, o brigadiano ou a brigadiana que faz o monitoramento da mulher que está com a medida protetiva, ele não tem um carro decente, uma viatura para conseguir chegar nos locais e verificar como é que está aquela vítima que tem uma medida protetiva. Então, a política pública no Rio Grande do Sul foi desmontada em termos de proteção às mulheres. É por isso que o Rio Grande do Sul é o estado em que mais mulheres com medida protetiva, de acordo com a Lei Maria da Penha, têm sido assassinadas, têm sido vítimas do feminicídio. Mas a gente queria reverter isso, né? Então a gente fez propostas para reverter.
Deputada, deixa eu entender assim, o grande problema é a inexistência de leis ou é a não implementação, a não fiscalização das leis já existentes? Eu fico com a resposta, a segunda hipótese que tu levantasse. Leis, a gente até tem que fazer várias, né? Contar para ti, para quem está nos vendo, eu sou autora de muitas leis. Recentemente, nós conseguimos colocar em funcionamento uma lei, gente, que é de apoio à criança órfã do feminicídio. Porque a gente se deu conta que quando uma mãe é morta, aquele pai, aquele padrasto que era provedor, ela perdeu o pai também. Ela perdeu o padrasto, ela perdeu tudo. Matou a mãe e ela perdeu tudo. Então, para que a família que resta, que é uma avó, uma tia, consiga ficar com essas crianças, a gente tinha que criar um apoio. Então, eu criei a lei dos órfãos do feminicídio. Hoje, qualquer INSS, qualquer agência do INSS tem o poder de iniciar e colocar a criança dentro de um programa para receber pelo menos um salário mínimo até os 18 anos, até completar 18 anos. Bom, isso era uma lei que não existia. Então, neste caso, tinha que fazer lei. No caso da tornozeleira eletrônica, nós tínhamos que fazer lei. Porque nós colocamos agora o governo federal como corresponsável, que vai atuar junto para ter tornozeleira eletrônica. Não pode ir lá delegado, o juiz, querer colocar uma tornozeleira eletrônica, que é a única forma de salvar a vida da mulher. O sujeito está monitorado e ela também, e ela poder... Tocou aqui o telefone dela, tocou o relógio que ela está, ela consegue ter tempo de salvar a vida. Então, a tornozeleira passou a ser muito importante nos casos de violência contra a mulher. Mas a lei colocava só os estados, agora a gente incluiu a União, o governo federal, participando. Então, uma nova lei, foi importante. Uma outra lei que a gente precisou aprovar, a lei do vicaricídio. Para quem não sabe, foi aprovada agora, colocamos no Código Penal. Quem usa o amor de uma mãe para destruir a sua vida, matando o seu filho, agora no Código Penal é um crime análogo ao feminicídio. Ou seja, é um crime com a mesma pena, pode chegar a 40 anos de prisão, com agravante. Sem progressão, que a gente trabalhou muito duro nos crimes contra a mulher, nós estamos reduzindo até acabar a progressão. Então, eu digo para ti, nesses casos, a gente tinha que ter lei. Mas no mais, gente, a gente já sabe o que tem que fazer. A gente sabe, não precisa mais tanta lei. Precisa ter orçamento e política pública e respeito com as mulheres. Respeito, é isso. Nós não queremos nada, não queremos privilégio, não queremos isso, não queremos... A única coisa que toda mulher quer, a sua esposa, a companheira, a sua irmã, a mãe, a filha, todas nós mulheres queremos só uma coisa na sociedade: respeito. Sermos tratadas com consideração, igualdade, respeito é a base de tudo. A senhora falou ali que existem 24 delegacias, mas que elas não funcionam, né? O Estado hoje tem estrutura para receber essas leis ou para conseguir fazer a redução desses feminicídios? Caso não tenha, o que precisa ser implementado de estrutura para o Estado para que consiga? Bem, não se trata de dizer que as delegacias não funcionam. Isso eu acho que eu não diria mesmo, mas... se trata de dizer que elas estão fechadas à noite porque elas não têm efetivo, que elas estão fechadas no sábado e no domingo. Aquele caso de Cachoeirinha agora, gente. Provavelmente o PM tenha feito o feminicídio e um duplo homicídio, né? Está todo mundo vendo, estarrecido. Vocês viram que é aquele pai da pessoa desaparecida caminhando na frente da delegacia no domingo, pensando que poderia ser atendido e indo embora? Ele foi morto menos de 24 horas depois. Ele não conseguiu ser atendido. Então, não é só um problema da DEAN, da Delegacia da Mulher. O Estado não tem investido em realmente fortalecer os policiais civis, a perícia. Eu vejo que essa parte está faltando muito, sabe? Se faz muito discurso. Eu me contraponho muito à direita nesse sentido. A direita faz discurso sobre segurança. Fala, sabe?
mas não faz. Na hora de tirar o direito do brigadiano, na hora de tirar o direito do policial civil, do pessoal da perícia, da SUSEP, foram os que tiraram a aposentadoria. Agora, eu sou uma mulher de esquerda e eu sou autora de uma proposta para voltar a ter aposentadoria especial para as policiais civis, para as mulheres, que foram os que mais perderam. Elas sabem disso, porque eu acompanho com o GIRME, com entidades, com a Cobrapol. Então, tenho lutado muito para que essas servidoras e servidores que estão na linha de frente sejam mais valorizados, que a gente precisa que essas pessoas que estão a serviço da sociedade sejam valorizados. Até porque eu sou contra essa disseminação de armas que existe na sociedade, sabe? Esse armamentismo geral. Eu acho que quem tem que mexer com a arma é o profissional. Muitas dessas armas que foram aí colocadas acabaram na mão do crime. Então, eu digo, a direita faz discurso, né? Mas quem cuida das pessoas e dos profissionais da segurança e dos servidores públicos, de quem cuida da educação e tal, somos nós. É o nosso campo político que respeita o serviço público. A próxima pergunta era muito mais uma informação, né, social. O que as mulheres precisam fazer para, na prática, terem a proteção do Estado quando se julgam em risco, né, de violência? Olha, nós precisamos nos conscientizar que, mesmo que fazer uma denúncia seja difícil, nós precisamos fazer a denúncia. Denuncie sempre. Se não se sentir em condições de ir até a delegacia, converse com alguém que possa fazer o registro. Alguém bem próximo, alguém de sua confiança. Se está na escola, conversa com a professora, conversa com a direção. Na unidade de saúde, eu gostaria que todas as unidades de saúde estivessem melhor treinadas para perceber os machucados das mulheres que não fecham com a história que está sendo contada. Porque, às vezes, a mulher que sofre violência, Urbano, ela se sente muito envergonhada. Nenhuma mulher gosta de... Sabe? Gosta de apanhar. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Não só dói fisicamente, mas a dimensão moral da pessoa. Qualquer ser humano, mas imagina a condição da mulher. É como se ela fosse sempre se perguntando, mas o que eu fiz? Qual é a minha responsabilidade? E, na verdade, são relacionamentos tóxicos. Então, eu diria para vocês, sabe, gente, por mais que tenham as diferentes fases, que a gente estuda isso, né? Que são diferentes fases, que parece que está tudo bem, aquela lua de mel, daí começa a violência psicológica, daí vai para a violência física, vai crescendo, aquele cala-boca, aquela humilhação constante, que vai saindo do ambiente aqui, que vai já sendo pública, tudo aquilo, gente, vai piorar. Vai piorar. Então, quando ingressar na condição física, não permita, de forma alguma, procure as autoridades, porque são muitos casos que perdem a vida. Faça o registro. Faça o registro e faça um caminho. Se tiver dependência econômica, procure também que a assistência social apoie. Se não tiver condições de ir à delegacia, ligue para o Disque 180. Se estiver em risco iminente, imediato, com medo, dentro de casa, tendo que trancar uma porta, ligue para o 190, chame a brigada, vão atender vocês. Eu acho que isso é muito importante. Essas estruturas vão atender. Deputada, eu vou voltar um pouquinho agora a 2024, um assunto que ainda preocupa o gaúcho, que é a questão das enchentes. O posterior a tudo que aconteceu, a senhora tem conhecimento do que foi feito, tanto por parte da Prefeitura como do governo federal, estadual, para que essa tragédia não aconteça novamente? E essa preocupação ela se torna maior ainda quando começam os avisos de tempestades agora, que inclusive podem ser tão altas, tão grandes, né, quanto as que aconteceram em 2024. A senhora tem algum conhecimento sobre o que foi feito? E caso não tenha sido feito tudo, o que deveria ter sido feito no pós-enchente? Bem, os recursos federais chegaram a Porto Alegre e ao Rio Grande do Sul. A dívida foi fechada, em termos de, assim, durante 3 anos, nenhum pagamento da dívida, os juros congelados. E isso somou, junto com investimentos além destes referentes a esses 3 anos sem dívida e sem juros,
a mais de 112 bilhões de reais. Isso é um recurso muito vultuoso. Em Porto Alegre, eu tenho grande preocupação. E a primeira dificuldade que eu vejo é que as políticas que foram implementadas, do meu ponto de vista, não observam suficientemente a dimensão climática em si. Ou seja, nós não estamos tratando ainda do meio ambiente, gente, que é por onde toda essa crise acontece. Então, nós temos que levar mais a sério o tema ambiental. Eu creio que nós estamos atrasados em medidas de emergência. A Prefeitura Municipal, agora, somente agora, anunciou que no entorno daquilo que alagou e que levou a água para dentro do aeroporto, está tomando medidas emergenciais. Praticamente no ano em que o El Niño está sendo anunciado como com grande potencial de atingir a nossa região e a nossa capital. Durante todo o ano de 2025, nós não tivemos iniciativas firmes e dedicadas nem ao básico. O levantamento que a Câmara Municipal tem feito, eu tenho conversado com vereadores e vereadoras, demonstra que nós estamos atrasados até mesmo no desassoreamento dos arroios internos. Do Guaíba nem se fala, porque o Guaíba ele se encontra com bancos de areia tão altos que precisam de um manejo ecológico, mas precisam, ao mesmo tempo, de iniciativas, porque todos esses sedimentos, eles vieram da margem dos rios, dos afluentes de um modo geral. E eu pergunto a vocês, eu me pergunto e pergunto a vocês, o que está sendo feito de forma integrada para garantir que isto que aconteceu com os rios, lá no Vale do Taquari, muito mais acima nos Sinos, na região das Antas, em todos os afluentes, o que está sendo feito para proteger a margem dos rios, lá para que não tenhamos mais assoreamento ainda aqui no próximo período com as chuvas. E o que foi feito aqui, isso deveria ser feito ao mesmo tempo, preocupação de lá para cá, e aqui o que foi feito para escoamento mais rápido, mesmo com represamento pelo vento na conexão entre o Guaíba e a Lagoa dos Patos, que é uma preocupação que a gente tem que ter permanentemente. Nós temos que buscar tecnologia para o escoamento, mesmo com vento sul, e o que está sendo feito em termos de limpeza dos bueiros, desassoreamento, casas de bomba. Sinceramente, eu não quero fazer uma apologia longe de mim, fazer com que as pessoas tenham preocupações que não sejam devidas, mas está no rosto das pessoas as preocupações. As preocupações não são as que eu estou dizendo aqui. Hoje, tem 61% de probabilidade de que o El Niño, entre maio e julho de 2026, venha a atingir em cheio a nossa região metropolitana de Porto Alegre. Do meu ponto de vista, a Prefeitura Municipal está devendo para a população maior transparência para que a população saiba cada casa de bomba se está funcionando, cada boca de lobo se está em condições e se foi feita a limpeza devida dos bueiros por onde a água verteu da última vez neste centro histórico e em grande parte da nossa cidade. Isto, do meu ponto de vista, não existe transparência hoje, porque não está sendo feito. Deputada, existe, obviamente, uma defesa, entre aspas, né, daqueles que fazem parte do governo, que, obviamente, indiscutivelmente, o poder público tem a sua obrigação maior, mas que muitas vezes a população acaba não contribuindo, colocando lixos na rua, né, e em lugares impróprios. A senhora acha que a população também tem uma parte desta culpa para que isso aconteça? E o que pode ser feito para conscientizar essas pessoas que isso é errado? Bem, eu vejo prefeituras que tomam iniciativas de educação ambiental que são muito importantes. Veja, Albano, que a educação de Porto Alegre, ela está hoje
em último lugar entre as capitais, de acordo com uma metodologia que faz a aferição de qualidade da educação e aprendizagem das crianças do Ministério da Educação. Não dá para colocar a culpa nos professores e professoras, gente. Não dá para colocar nas famílias. As escolas estão abandonadas pelo Poder Público Municipal, que, aliás, resolveu separar as escolas de 1º ao 5º ano das escolas do 6º ao 9º ano. Só dá furo, na minha opinião. Só faz bobagem. Por que eu estou falando da educação na pergunta que tu fizesse sobre meio ambiente? Porque eu acredito que toda escola, e aliás o novo Plano Nacional de Educação traz isso e me entusiasma, toda escola deve ser um centro de educação ambiental. Eu acho que as crianças podem ser aquelas que vão levar para dentro das famílias, inclusive, sabe, formas de mobilizar, de tratar e separar os resíduos. Eu creio que uma sociedade mais mobilizada, mais ativa, mais empolgada, também escuta as crianças e os jovens e tenta envolvê-los cada vez mais com aspectos positivos, com valores positivos. E o meio ambiente é um dos valores positivos quando a gente destaca a importância de lutar por uma cidade melhor. O que eu vejo em contrapartida, então? Se as escolas não estão legais, onde é que estão os programas de formação ambiental? Eu pergunto à senhora ou ao senhor, ou a ti mesmo, Albano, ou a mim, qual é o dia que passa o caminhão na frente da sua casa? Todo mundo está sabendo exatamente disso? Grande parte dessa cidade, ela não está com a coleta seletiva sendo realizada adequadamente. As pessoas voltaram a misturar, era uma educação que Porto Alegre tinha. Voltaram a fazer a mistura daquilo que é lixo orgânico, que é resíduo orgânico, com resíduo sólido. Os galpões de reciclagem em Porto Alegre, as estações de tratamento, elas não estão devidamente valorizadas pela Prefeitura Municipal. O projeto da Prefeitura Municipal é simplesmente privatizar e não ver o trabalho importante que catadores e catadoras fazem. Do meu ponto de vista, cada catador e catadora deveria ser reconhecido como um agente de educação ambiental. Fazer uma formação, certificar o catador e a catadora e ele próprio, ela própria vai percorrer as comunidades orientando de casa em casa. E a Prefeitura pagando para isso. Sabe por quê? Porque isso aumentaria a renda do catador, eleva o status, passa a ser um educador ambiental. Então, eu creio que isso não está acontecendo na cidade. Eu sou a favor que cada morador e moradora faça a sua parte, mas eu acho que ninguém vai fazer sua parte, ou a grande maioria não vai fazer sua parte, enquanto aquele container da prefeitura for ele próprio um lixão a céu aberto. A gente passa no centro da cidade ou nos bairros e tem rato ao redor do container. E tem ser humano também, sabe? E que daí não dá, gente. A cidade, ela precisa deste grau de cuidado. Nos bairros melhor aquinhoados e nos bairros mais da camada trabalhadora, das classes trabalhadoras. Eu realmente acho que está faltando cuidado com o tratamento de resíduos, as usinas de reciclagem, os galpões e com a educação ambiental. Então, eu cobro da população, mas acho que a Prefeitura não está fazendo sua parte. Deputada, vamos voltar então ao assunto que está realmente muito em pauta agora, que é a escala 6x1. Ao mesmo tempo que se torna uma escala necessária para muitos, alguns se defendem dizendo que ela é economicamente inviável. Tem como fazer um meio termo, um balizador sobre isso para agradar as duas partes, ou somente o fim da escala 6x1 é o caminho? Olha, o fim da escala 6x1 vai criar um outro ritmo de mundo do trabalho, do consumo, das relações familiares, vai mudar muita coisa. Eu acho que isso tem uma importância porque vai mudar para melhor. Do ponto de vista social e humano, mais tempo com a família é bom, gente. Nós estamos perdendo muita gente. As pessoas estão adoecendo. Sobretudo mulheres são muito sobrecarregadas. O cuidado, a atenção, a reprodução da vida e o trabalho fora de casa é extremamente pesado. Então, o fim da escala 6x1 vai significar uma qualidade de vida melhor. Economicamente, existem números para todos os lados. Eu vou defender um ponto de vista aqui com vocês, para que a gente vá fazendo uma reflexão. Alguns sustentam que é necessário ter um período de transição,
Mas eu sustento que o mais importante é a gente enxergar a economia de uma forma mais ampla. Por exemplo, pessoas que hoje trabalham numa escala 6x1, se tiverem 2 dias de folga, vão viver mais as suas comunidades e os seus bairros. Então, o consumo também vai acontecer mais no armazém da esquina, na cafeteria, na farmácia do bairro. Isso vai mexer também com os bairros, positivamente. Porque ao invés de termos lugares dormitório, onde as pessoas simplesmente saem, nós vamos ter uma interação maior com as regiões da cidade, com os centros de bairro. O significado disso pode ser, economicamente, criar uma movimentação virtuosa, que todo mundo ganhe, que os pequenos ganhem mais. Que ao invés de passar num grande mercado, na volta para casa, antes de pegar o ônibus, no sábado, eu vou ali naquele mercado, eu movimento a feira, eu vou estar na minha comunidade. Isso tudo, eu acho que cria, isso vale para o salão de beleza, vale para a academia, vale para tudo. Então, eu vejo que ter mais tempo é saudável do ponto de vista da mente, do corpo, da vida familiar. Mas ter mais tempo no território, na comunidade, pode desenvolver de forma mais igual as cidades. É claro que uma grande parte, né, há setores que dizem, bom, mas o empresário não vai ter condições de fazer isto. Então, nós vamos ter que nos preparar para esse processo, porque nós precisamos de um país onde a gente aumente a rentabilidade do empresário que empreende, oferecendo a ele um negócio mais seguro, não aquele negócio que ele abre esse ano e fecha até o fim do ano, mas a gente ter mais crédito, mais incentivos, combinar essa atitude com outros níveis de apoio por um processo de transição onde esse empresário pequeno, micro, possa oferecer o melhor de si, seguir oferecendo aquilo que ele tem e também não venha a pagar sozinho por isso. Mas, sem sombra de dúvida, esse empresário, essa empresária, vai ganhar na qualidade da atividade do trabalhador e da trabalhadora. Isso já é comprovado. Países que têm uma escala de trabalho, uma jornada menor do que a 6x1, que baixaram essa jornada, passaram a ter uma qualidade melhor e maior da produção. Porque não é o tempo sentado em uma firma que determina a tua produção, mas é a capacidade tecnológica e a tua própria condição como trabalhador ou trabalhadora diante do mundo. Se tu está em burnout, se tu está cansado, se tu está quebrado, se tu está preocupado, se tu está doente, 6x1 pode significar menos tempo de produção efetiva do que o 5x2. Então, eu defendo em nome da saúde, né, que tu pode ter ganhos também com a mudança dessa jornada. Na prática, o trabalhador ganha em qualidade de vida, mas o empresário perde em competitividade. É isso? Mais ou menos, porque quando o trabalhador ganha em qualidade de vida, né? Isso eu concordo, mas o empresário ele não vai perder em competitividade, porque o outro empresário também vai estar com a mesma jornada. Então, ele vai estar competindo com o igual, né? Ele vai estar de igual para igual. Então, a competitividade entre os empresários, eu acho que não vai ser afetada, porque todos vão estar tendo que responder pelo mesmo sistema. Agora, ele pode ter dificuldade inicial, ele precisar de um trabalhador a mais, o que para o sistema em geral, para a geração de empregos, é bom. Então, o governo a gente pode criar políticas que incentivem, não é? A esse trabalhador, a essa contratação extra. É possível criar políticas que incentivem a contratação extra para que esse pequeno, micro, não venha a perder. Eu acho que essa é a dimensão que nós vamos mitigar para encontrar de forma a equilibrar. Mas, gente, eu vejo às vezes os debates lá no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, e eu vejo pessoas assim tão radicalmente contra, quanto eram radicalmente contra aqueles que eram contra o fim da escravização humana. Bom, as pessoas achavam que aquele sistema era o único possível, e o mundo inteiro já não tinha aquele sistema. Então, hoje, a gente acredita que pode reduzir da jornada de 6x1 para 5x2, sem redução de salário, porque nós temos novas tecnologias,
nós podemos agregar mais valor à produção com as novas tecnologias, com as novas organizações do trabalho. Então, a gente acha que este é o momento. Talvez a gente não tenha outro para fazer isso. E se não fizermos essa mudança, aí sim, com demais países, nós vamos ficar muito atrasados. O Brasil vai perder qualidade para o seu trabalhador e trabalhadora, porque as pessoas não conseguem nem fazer uma formação. Tu propõe para as pessoas fazerem um curso, por exemplo, elas estão tão cansadas que elas não conseguem. E nós precisamos de gente que siga estudando também. Ainda faz sentido trabalhar 6x1? Ainda faz, vamos dizer, em 2026 a senhora enxerga os trabalhadores nesta jornada de trabalho, que isso pode acontecer. E eu queria também saber se existe algum modelo intermediário. Se a senhora poderia, por exemplo, aprovar ou ser a favor de um modelo intermediário que pudesse ser um pouco melhor para as duas partes. O modelo intermediário é esse 5x2, né? Em que, preferencialmente, a folga seja aos finais de semana, mas que possa ser debatida, então, para troca, mas não tenha redução de salário. E a pessoa tenha a garantia de 2 dias na semana seus, né? Vida além do trabalho. Agora, e existe essa possibilidade intermediária também de apoio a esses pequenos que busquem apoio para conseguirem cumprir esse regramento contando com esse trabalhador e com essa trabalhadora. O que a gente sabe é que não vão existir demissões, porque, ao contrário, as pessoas vão ter que reorganizar suas escalas de trabalho. Existem trabalhos essenciais, como na saúde, por exemplo, que tem regras próprias. A indústria tem que ser observada, porque a indústria hoje é 44 horas semanais, então a gente tem que reduzir para 40 horas também, então são 4 horas a menos. Mas eu creio que os grandes, em nenhuma hipótese, vão quebrar, porque é algo para reorganizar o sistema. E as taxas de lucro no Brasil, elas são bastante vultuosas, porque os salários também no nosso país não são tão altos. Apesar do ganho real que tiveram ao longo deste governo do presidente Lula, ainda existe um pagamento feito no Brasil aquém da necessidade do trabalhador e trabalhadora, o que facilita ele ter uma jornada menor do que 6x1, porque lhe dá até a condição de fazer coisas que antes ele precisava contratar. Eu preciso contratar quem é o eletricista, mas se eu sei fazer, eu vou fazer isso. Então, também tem uma série de coisas que a economia vai mudar. Uma economia mais familiar, inclusive, pelo que eu percebo, vai se colocar. Se faz sentido ou não, eu vejo a farmácia, por exemplo, a loja, supermercado. A gente tem que se perguntar, a gente está acostumado que abra domingo, mas é preciso todas estarem abertas ao mesmo tempo? Será que com isso nós não estamos gastando muito mais, inclusive? Em termos de energia, em termos de tudo, será que as redes de supermercado teriam alguns abertos e outros não? Poderem, entendeu? Girar com seus trabalhadores e trabalhadoras de forma... Será que nós não teríamos uma sociedade mais racional do que toda a energia de ar-condicionado, de iluminação, de tudo que a gente gasta, e enquanto isso a gente se afasta de casa, da família, dos amigos? Talvez seja a volta a uma vida mais simples também. Eu vou pegar um gancho, a senhora falou, o grande empresário nunca vai falir, né? E o pequeno e o médio, deputada? É esse que nós nos preocupamos mais, que ele tenha apoio para poder fazer essa transição. O grande, ele às vezes chega à falência até por inadequações, né? Mas se tem uma empresa, uma indústria forte, o Brasil hoje ele está trilhando para uma reindustrialização, e isso é muito importante para o nosso país. Nós não podemos ser um país exportador de commodities, apenas de grãos. A gente pode até se orgulhar do nosso setor primário, de sermos campeões em grãos, mas ninguém come só soja. Nós temos que ter também feijão, arroz, comida de verdade na mesa, proteína. O Brasil saiu de novo do mapa da fome. Agora a gente olha para o nosso irmão, a Argentina, e olha a condição que está. Até a classe média está na fila da quentinha, né? Para não dizer a fila do osso que o Brasil estava. Então, o Brasil não pode voltar para trás, gente. Eu tenho para mim, sabe, Albano, que a coisa mais importante da vida política é aquele lugar em que a gente chega, não ter retrocesso. A gente não, sabe, chegou até aqui, tal governo fez até aqui. Como é que a gente faz a partir dali, ao invés de tentar inventar a roda de novo?
E quando a presidenta Dilma foi injustamente deposta e cassada, ela tinha deixado um Brasil muito melhor, que nos anos de Temer e Bolsonaro nós perdemos. E agora estamos em fase de reconstrução. Então, o presidente Lula, eu creio que ele merece o crédito de nos colocar com altivez para o mundo, de buscar que cada país que vem aqui e que tem uma ação com o Brasil seja tratado com reciprocidade. Então, essa coisa da soberania do Brasil, eu tenho me batido muito no seguinte, Albano, eu vejo gente da direita se dizer patriota dentro do Brasil, mas eles amam um boné do Trump, adoram a bandeira americana, batem continência, e quando o Trump tentou o tarifaço, se agarraram na bandeira americana dentro do Congresso Nacional. Isso me envergonhou como parlamentar do Brasil, porque eu defendo o Brasil. Eu não posso estar defendendo outro país. É inclusive algo que é uma traição à pátria. Agora eu vejo os filhos do Bolsonaro sendo apoiados pelo Trump, né? E mais uma vez, uma atitude daquele governo tentando permanentemente interferir em vários países do mundo, como vai tentar interferir nas eleições do Brasil. Nós devemos ser patriotas de verdade. Patriota de verdade, que é a soberania do Brasil, não entrega as terras raras, não entrega a Amazônia, não entrega o petróleo e garante que a nação brasileira esteja altiva e autônoma em relação a qualquer país do mundo. E mesmo o Trump, que tem essa sede de guerra contra o mundo inteiro. Para a senhora, quem é Jair Messias Bolsonaro? De um lado é o sujeito que eu processei, ganhei o processo, recebi a indenização e distribuí o dinheiro para entidades que tratam com mulheres vítimas da violência. Então, eu jamais me senti vítima, porque o desrespeito que foi cometido contra mim foi um desrespeito contra todas as mulheres brasileiras, gerou uma onda de ódio. A gente fala de feminicídio, olha a onda de ódio gerada por essa pessoa contra as mulheres. De outro lado, se para mim é o sujeito que eu derrotei juridicamente, judicialmente, é um ex-presidente que tentou dar um golpe de Estado, que não aceitou o resultado das eleições de 2022 e que, ao tentar dar um golpe de Estado, incorreu em tantos crimes tão graves como aquele que ele cometeu na pandemia também, ao negar a vacina, graves como aquele envolvido em malversação de recursos, crimes tão graves pelos quais ele está preso agora. E é a primeira vez que generais e um ex-presidente estão presos por uma tentativa de golpe de Estado. Eu que trabalhei com a Comissão Nacional da Verdade, que quero a democracia, que acredito que a democracia é a gente ter opiniões diferentes, mas estarmos aqui na arena pública, num debate, mas jamais alguém entre nós propor ou aceitar tortura, jamais homenagear o torturador de uma mulher, como ele fez no impeachment da Dilma. Então, esse sujeito foi um péssimo parlamentar, um péssimo presidente da República e, do meu ponto de vista, uma figura desclassificada na política nacional e na moral. Flávio Bolsonaro é Jair Messias Bolsonaro? A senhora conviveu com os dois, né? Quais seriam as semelhanças e as diferenças dessas duas personalidades? Na verdade, eu nunca fui do parlamento com o Flávio Bolsonaro, porque eu acho que ele foi direto para o Senado, não sei realmente a história dele parlamentar. Mas Flávio Bolsonaro é o vínculo da família Bolsonaro com o crime organizado. É o vínculo com os grupos de milicianos. E para não falar só de milicianos, porque milicianos são ex-agentes do Estado, que formam milícias, vou falar de faccionados, de facções criminosas. Afinal de contas, no gabinete do Flávio Bolsonaro, deputado estadual, existia a rachadinha, a divisão de salário entre integrantes dos grupos criminosos. No gabinete do Flávio Bolsonaro, existia a família do Adriano da Nóbrega, vinculada ao escritório do crime. No gabinete do Flávio Bolsonaro, existia a relação com Rony Lessa, envolvido no assassinato de Marielle. Então, Flávio Bolsonaro não é esse sujeito que querem agora tirar do radar do Bolsonaro ou da truculência dos irmãos
Flávio Bolsonaro é pernicioso para a política nacional. Nós não estamos disputando qualquer eleição. Nós estamos disputando uma eleição onde, de um lado, tem alguém que vivenciou a democracia ao longo de toda a sua vida, ganhando ou perdendo a eleição. O Lula ganhou, o Lula perdeu a eleição, ele sempre respeitou o resultado. Agora, do outro lado, tem alguém que homenageia, ao longo dos seus mandatos, os maiores criminosos do PCC, do Comando Vermelho, das facções mais violentas do tráfico e do crime organizado do Brasil. Este é Flávio Bolsonaro. Então, não é uma disputa entre pessoas da política. É uma pessoa da política, que é o presidente Lula, e uma pessoa da política, que cresceu na política, associada ao crime, que é Flávio Bolsonaro. Eu acho uma temeridade para o Brasil uma figura como essa, que chegou a dizer que a Baía de Guanabara deveria ser bombardeada pelo governo Trump, que só se preocupa com a família, a própria, não é com a família do povo, com a sua própria família, e que tem escândalos como o do chocolate, de uma loja falsa, escândalos como a compra em dinheiro vivo de apartamentos, escândalos como a compra de uma mansão em Brasília, se não me engano, por mais de 6 milhões de reais. Ou seja, eu faço um alerta aqui, aí, na condição de deputada federal do Brasil, de congressista. O meu alerta é: Flávio Bolsonaro é uma representação do crime organizado. Deputada, vamos falar um pouquinho da nossa terra aqui, Rio Grande do Sul. Recentemente, nós tivemos a união entre o PT, o PDT e os partidos que fazem parte das coligações, das federações. Eu queria perguntar para a senhora, primeiro, o que a senhora achou dessa união. Segundo, se o Lula vai ser um personagem importante e decisivo nessa campanha, e se não aumentou, e se por acaso aumentou a responsabilidade dele por ele ter, né, decidido e mandado, no caso, o PT estadual apoiar, deixar a cabeça de chapa da eleição para governador. O Bano pegou agora cirurgicamente, né? Foi bem na questão. O PT é um partido muito organizado, muito forte, com uma vida própria, não só na eleição, mas sempre, né? Então, é claro que o PT resistiu e nós queríamos ter a candidatura do Edgar Preto. Mas, passado esse momento inicial, a aliança é algo que é uma novidade no Rio Grande do Sul. E está sendo de muito interessante, uma composição como nunca se viu. Uma composição, porque o PDT e o PT nunca estiveram juntos assim num primeiro turno, né? E agora nós estamos juntos, e nunca mais se diga também, né, Urbano, que o PT é um partido hegemonista, que não aceita. O PT já apoiou a Manuela para prefeita, não teve candidato em certo momento, nem candidata em Porto Alegre, voltou a ter a candidatura na última eleição, me sinto muito honrada de ter representado o nosso projeto, mas o PDT não veio com a gente. O PDT teve a Juliana Brizola. Então, ali teria sido talvez uma oportunidade já de fazer essa unidade. Nós tínhamos uma pontuação maior que a Juliana, mas não tivemos essa compreensão. Acabou que o governador apoiou a Juliana, mesmo assim nós fomos para o segundo turno, polarizamos com o Melo, não vencemos as eleições, mas fizemos uma bancada muito poderosa, muito forte na Câmara Municipal. E essa bancada já é a bancada do PT, do PCdoB e do PSOL, porque nós estávamos juntos na eleição municipal. Agora, para a eleição do Estado, temos o PT e o PDT na cabeça de chapa, o Paulo Pimenta, nosso candidato a senador, que realmente carrega consigo a bandeira do governo Lula, agora ele é o líder do governo Lula, foi ministro do governo do presidente Lula, a Manuela Dávila, do PSOL, agora no PSOL, e temos também, então, o PCdoB, a Rede, o PV, ou seja, são vários partidos. E eu acredito que nós vamos formar um programa muito interessante. Tive a oportunidade de dizer para a Juliana que ela conte comigo, que o Edgar, agora, como candidato a vice, forma uma unidade muito bonita da gente ver como projeto, e nós vamos estar investindo muito nessa linha, né? Lula lá e a Brizola aqui. Nós vamos realmente fazer
isso se fortalecer, porque a opinião do presidente Lula tem muito valor para nós, mas, sobretudo, porque o projeto que a Juliana representa hoje também carrega muito da gente como mulheres, né? Então, eu digo a vocês, assim, a Juliana vai representar também a cada mulher gaúcha, vai me representar, assim como poderá representar mulheres de centro, mulheres até mesmo que sejam centro-direita, vamos dizer assim, mas que tenham respeito pela ideia de, bom, vamos juntas fazer um governo de transformação em que as mulheres sejam mais respeitadas no nosso Rio Grande do Sul, onde políticas públicas existam. Eu vi a Juliana já fazendo uma crítica ao governo do Leite, que eu achei bem importante, ela mesma dizendo que o governo privatizou tudo. Então, eu creio que ela chega num momento correto, com a experiência administrativa também importante do nosso querido Edgar Preto, que foi presidente da Conab. Nós vamos ter uma dupla aí para caminhar o Rio Grande e encantar as pessoas. Nós entendemos que o PT teve uma maturidade política no sentido de abrir a cabeça de chapa para o PDT. Mas a pergunta que fica é a seguinte: o militante do PT, aquele que está acostumado a pegar sua bandeira, sabe, a debater com unhas e dentes, defender o PT e a esquerda aqui no Estado, ele comprou a ideia? Eu queria que a senhora falasse agora, nesse momento, talvez não para mim, mas para aquele militante do PT que ainda não está convencido de que esse é o melhor caminho para o Estado. Bem, então, Urbano, aproveitando, eu diria para essa pessoa que gosta do PT, não apenas que é filiado, mas que vota nos candidatos e candidatas do PT, e que queria, como eu queria, a candidatura de Edgar Preto, que não precisou muito tempo para eu também me reorganizar e trabalhar o projeto que o partido definiu. Primeiro que a gente tem uma tarefa nacional. Acima de tudo, para nós, tá não existirem retrocessos no Brasil. O presidente Lula hoje representa, gente, digo sem medo de errar, representa praticamente a humanidade. Porque se há uma nação contra a guerra, contra o sofrimento dos povos, a favor dos migrantes, a favor dos mais abandonados, é o Brasil. Então, eu vejo que o Brasil ele é a esperança para muita gente no mundo hoje. O presidente foi agora à Espanha e veio de lá com o abraço de tantas nações pela democracia. De forma que o continente precisa da gente, o mundo precisa da gente, a humanidade precisa da ecologia do Brasil, precisa do cuidado do Brasil, precisa do SUS do Brasil, precisa do Brasil. E a gente não pode faltar. E vocês sabem qual é a melhor forma da gente atender essa humanidade? Atender primeiro o nosso povo brasileiro. Então, nós também não podemos ter retrocesso. Eu quero que no próximo período a gente tenha mais escolas, a gente tenha mais universidades, mais indústria, mais produção, mais segurança, mais saúde, mais cuidado com as crianças, mais proteção às mulheres, mais direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, mais respeito entre as pessoas. E isso, no campo e na cidade, significa que o Rio Grande do Sul é parte desse projeto. E aqui também vão ser dois lados, como no plano nacional. Aqui tem uma candidatura da direita e a candidatura que está representada pela Juliana e pelo Edgar. Então, vocês já sabem de que lado está. Vamos buscar, assim, daquilo que é melhor no Brizola, que hoje está encarnado, representado pela Juliana, e naquilo que é representado já pelo nosso querido companheiro Edgar Preto, abraçar esse caminho junto com Lula e Alckmin e fazer a trajetória que a gente tem que fazer. Esse trabalho é para gente de coragem. Eu sei que vocês são. Teremos Juliana Brizola e o candidato Edgar Preto no segundo turno? Sim, teremos. Essa nossa unidade assegura um caminho, encanta, vai ser diferenciada, vai ter o apoio do presidente Lula. Então, teremos no segundo turno uma polarização no Brasil e uma polarização no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande, Urbano, ele tem que parar de andar para trás. Todas as oportunidades que nós tivemos agora, depois dessas enchentes, em termos de vamos reconstruir, a gente avaliou aqui com vocês, ficou tudo atrasado. E sabe por quê? Porque por trás dessa ideia de que o governo do Estado é eficiente, de que consegue economizar, existe o desmonte da máquina pública. É isso que é inaceitável.
o Estado precisa ter servidores e servidoras públicas. Vamos parar com esse, sabe, com esse complexo de inferioridade que a gente tem no Rio Grande do Sul e no Brasil, onde a direita diz sempre contra o servidor público, sempre contra a servidora. Mas como é que a gente dá aula sem ter professor ou professora? Como é que a gente atende a saúde? Como é que a gente atende o judiciário? Como é que atende a segurança? Como é que garante técnicos? Tu não imaginas quantas vezes eu trago recursos para a área da educação, através de emendas ou recursos que eu vejo que estão em Brasília e que falam para a Secretaria de Estado da Educação se inscrever e perdem o recurso. Porque falta arquiteto, falta engenheiro, falta servidor para fazer o trabalho básico. Então, essa diminuição do Estado, eu acho que é a maior burrice, desculpe a palavra, ignorância administrativa que eu vejo hoje no Rio Grande do Sul, é não investir em projetos, não ter um banco de projetos para captar recursos e conseguir colocar em prática. Não tinha projeto para nenhuma dessas casas de bomba. Aí, depois que acontece tudo isso, tem que fazer os projetos. E aí demora mais de um ano fazendo o projeto, já estamos praticamente com uma nova enchente anunciada e não foi feita a obra, não foi feito o dique, estão correndo atrás da máquina. Isso, gente, fico alerta. Nosso povo foi muito tolerante com os governantes, inclusive reelegendo, mas não dá para aceitar mais. Nós já estamos avisados dessas enchentes há bastante tempo agora. Quem governa tem que dar conta. Nós tivemos acesso a uma pesquisa da Brasmarketing. Essa pesquisa, ela mostra, em primeiro lugar, o candidato Luciano Zucco, com 35,5%. As pessoas que não sabem ainda em quem vão votar, 24,5%. Em terceiro lugar, teoricamente em segundo, né, porque são os dois candidatos, mas que iriam para o segundo turno, Juliana Brizola, 20,6%. Teria também aí um alto índice de números nulos, né, 13,7%. Gabriel Souza, 4,7%. E o Maranata, 1%. Como a senhora enxerga esse cenário? E qual a sua opinião sobre o candidato Luciano Zucco? É um erro muito grande desqualificar ou desconsiderar a força do adversário político. Então, eu não desconsidero a força do candidato de extrema-direita. É um candidato ideológico da extrema-direita, andava com Bolsonaro até de jet ski, então tem vínculos com o bolsonarismo, terá apoio da extrema-direita, tem uma turma no nosso Estado, uma parcela do nosso Estado, que é historicamente, desde a ditadura, ligados a ações contra a democracia, e ele deve ter esses votos. O que nós vamos mostrar, e que Juliana vai representar, sobretudo, é que ela é a candidata com Edgar Preto para o desenvolvimento. Porque, no período do tarifaço, o Rio Grande do Sul foi o estado entre os mais atingidos do Brasil pelas relações comerciais com os Estados Unidos. E não teve uma palavra deste candidato, Luciano Zucco, contrariamente ao tarifaço e a favor do Rio Grande do Sul. Ao contrário, ele era favorável ao tarifaço como caminho para a liberdade do seu chefe maior, Jair Bolsonaro. Então, ele fez uma opção entre Bolsonaro e o Rio Grande, e o desenvolvimento, e a economia gaúcha, e os empregos gaúchos. Luciano Zucco optou pelo Bolsonaro, optou pelo Trump, optou pelo tarifaço, mesmo que quem fosse pagar a conta fosse o Rio Grande do Sul. Nada foi feito por ele. É um deputado com pouca expressão no Congresso Nacional, não tem projetos aprovados, um projeto, se não me engano, não tem... É realmente um deputado com pouca expressão. Mas isso talvez não conte, porque Bolsonaro era um péssimo parlamentar e foi eleito. Então, às vezes, a população elege péssimos parlamentares. Agora, eu alerto a população. O parlamento é um lugar de diálogo, é um lugar de construção, mas é um lugar de produção. Quem não tem produção legislativa vai ter produção executiva? Acho muito difícil. Então, diria a vocês que eu não diminuo a força, o adversário é forte, mas temos por aí muito tempo, né? E vamos preparar com muito afeto, com
com muita vontade de acertar, de servir o povo gaúcho, com muita amplitude. Eu estou muito confiante na campanha que virá e na pré-candidatura de Juliana Brizola e Edgar Preto. Deputada, muito obrigado pela sua presença. O Porto Alegre Oficial abre as portas para pautas positivas do seu mandato. Estamos à sua disposição também. E queria pedir as considerações finais. Bom, eu agradeço Porto Alegre Oficial e eu também agradeço porque me dá a oportunidade de convidar vocês também para acompanharem as nossas redes e acompanharem mais ainda aqui todas as pessoas de qualquer linha ideológica que vierem aqui, porque todos são recebidos. Isso é da democracia. E, sobretudo, queria finalizar, então, com este material, deixando quase como uma divulgação do ECA Digital, que eu me dediquei muito esse ano pela aprovação, que é uma forma de cuidado nas redes sociais e de responsabilidade das plataformas com a proteção integral das crianças contra a violência que acontece online contra crianças, adolescentes, mulheres, mas, sobretudo, aqui a infância. E o tempo de tela, orientações. Eu deixo meus projetos com vocês, as leis que aprovei e a vontade de trabalhar pelo Rio Grande, pelo Brasil, sempre à disposição. E muitíssimo obrigado, Porto Alegre Oficial, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Forte abraço. Deputada, só vou lhe fazer uma pergunta que, obviamente, para nós é bastante importante. Qual é a importância da existência de um veículo como o Porto Alegre Oficial hoje, para aqui, para a nossa cidade, nosso estado, para o nosso país? A importância é a diversidade de opiniões que esse veículo traz. Não adianta ficar bravo quem não gosta de mim ou quem não gosta do Bibo que veio aqui, A política é assim, mas o importante é que este veículo está recebendo pessoas de todos os matizes. E que quando a gente vem aqui, se sente respeitado, ou seja, a gente veio aqui para dar um recado. O outro veio aqui para dar o seu recado. E essa é a sociedade democrática que a gente quer, Isso é bacana. Respeitosos, opiniões políticas, jamais ataques pessoais, mas, sem dúvida, com liberdade e responsabilidade. Muito obrigado, deputada. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Eu sou o jornalista Albano Gado, nós conversamos com a deputada Maria do Rosário. E eu queria lembrar vocês que nós estamos aqui no estúdio SZ Working, na Andradas 860. Quer fazer teu podcast, quer tirar o teu sonho do papel? É aqui, vem para o SZ Working, a melhor estrutura, tudo novinho. Vem com a gente. Forte abraço, muito obrigado.